Olá, essa é a nossa aula de revisão e hoje vamos trabalhar um pouco sobre ligação iônica. Para começar a nossa revisão, iniciemos com o óxido de alumínio, que é um composto químico de alumínio e oxigênio. Também é conhecido como alumina e é o principal componente da bauxita. O Brasil é o terceiro maior produtor da bauxita no mundo, perdendo apenas para a Austrália e para a China. No país, as reservas desse minério estão localizadas nos estados do Pará, Amazonas, Minas Gerais e Amapá. A bauxita é uma rocha composta pelos minerais diásporos, boemita e gibsita, misturados aos óxidos de ferro, goethita e hematita, ao argilomineral, caulinita, a pequenas quantidades de anatásio e outros componentes minerais. Para iniciar, vamos utilizar o óxido de alumínio. E é essa ligação, que é um componente feito por ligação iônica, que vamos dar início à revisão de como é feita as ligações iônicas. Aqui vamos começar a entender como resolver exercícios sobre ligação iônica. A primeira etapa é encontrar a camada de valência e para isso nós vamos fazer o diagrama de Linus-Pauling e aqui escolhi os dois elementos, o alumínio e o oxigênio. Segunda etapa é qual a tendência eletrônica para o alumínio e o oxigênio, ou seja, quem quer perder elétrons e quem quer ganhar elétrons, já que essa é uma premissa para que ocorra a ligação iônica. Terceiro, determine a fórmula molecular do óxido de alumínio, que aí será a ligação entre o alumínio e o oxigênio. E por fim, qual tipo de ligação foi realizada entre esses dois elementos, o alumínio e o oxigênio? Então vamos dar início. Começar fazendo dois diagramas de Linus-Pauling. Por que dois? Porque eu tenho dois elementos e aí para melhor visualizar, a gente começa utilizando esses dois diagramas. Inicialmente, eu vou observar aqui em cima que eu tenho o alumínio 27 e embaixo 13. O valor que nós utilizamos para fazer a distribuição é o valor que está embaixo. Então, esse 13 que será utilizado. Juntamente, quando for fazer a distribuição para o oxigênio, será o 8 que iremos utilizar. Então, começando, esse primeiro diagrama será o do alumínio. Então, a distribuição para o alumínio é de 13 elétrons. Então, vamos começar, dar início. Antes disso, vamos lembrar quanto que vale cada subnível. Aí, vou colocar aqui no cantinho direito. O S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. Então, essas são as quantidades máximas de cada subnível. Vamos dar início. O primeiro corte do subnível cortou o subnível 1S, que cabem 2. Acabou uma seta, vai para a próxima, cortou 2S, cabe mais 2. Acabou uma seta, vai para o próximo, é o 2P, cabem 6. Até aqui já tem um total de 10, faltam 3. Então, continuo pela mesma seta até o 3S, que cabem mais 2. E agora falta somente um. Acabou a seta, vou para o próximo que ela cortou, que é o 3P. Nesse 3P cabe até 6. Por ser o último momento, a última distribuição, a gente vai colocar só o que falta. E aí eu tenho a quantidade que falta, que é somente de 1. Feita a distribuição, nós vamos circular a última camada preenchida, foi a camada do M, essa é a nossa camada de valência. A camada de valência desse elemento, vamos colocar aqui ó, CV para indicar a camada de valência, foi o 3S2 e o 3P1. Indicar também a quantidade total de elétrons que existe nessa última camada, que seria a somatória de 2
mais 1. Então, a quantidade de elétrons nessa última camada é igual a 3. Vamos fazer a mesma distribuição, só que agora para o oxigênio. Então, esse segundo diagrama será o do oxigênio e nós vamos distribuir o total de 8 elétrons. Primeiro corte foi 1s, que cabe 2. Segundo corte, 2s cabe 2, já foram 4. Então, eu vou para o próximo, cortou 2p. O 2p cabe até 6, mas se colocar 6 aqui, vai para 10 e passa. Então, para evitar que passe, a gente vai colocar só o que falta, que são os 4. Fechou aqui, eu vou separar a última camada que foi preenchida, que foi a camada do L, e quem nós preenchemos dessa última camada. Então, a camada de valência é o 2s2 e o 2p4. Também vou observar aqui que eu tenho 2 e 4. Somando os dois, eu tenho a quantidade de elétrons presente na última camada, que aqui, nesse caso, é 6. Então, temos a quantidade de elétrons do Al, do alumínio, que são 3, e temos também a quantidade de elétrons do oxigênio na última camada, que são 6. Vamos à nossa segunda etapa. A segunda etapa é dizer qual a tendência eletrônica, tanto para o alumínio quanto para o oxigênio. É dizer quem vai ganhar e quem vai perder. Para identificar quem ganha e quem perde, nós vamos utilizar essa tabelinha aqui. Ela nos ajuda a entender melhor o que vai acontecer. Sempre lembrar aqui da regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte, que quando fazemos essa configuração, é sempre para ter 8 elétrons na última camada. E essa é a nossa tendência. A tendência ela vai me dizer o que acontece. Observa aqui na tendência que nós temos o número de elétrons e temos a tendência aqui embaixo. Então, o número de elétrons é o número de elétrons da última camada, na camada de valência. Essa última camada ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 elétrons. Então, você não vai encontrar mais do que isso nessa última camada. Quando tiver 1, 2 ou 3, a tendência é perder. Quando ele tiver 5, 6 e 7, a tendência é ganhar. O 4, ele não vai entrar aqui nessa etapa, nem o 8, que já está completo. Então, vamos lembrar. Quem tiver 1, 2 ou 3 na última camada, perde. E quem perde, quer perder todos os elétrons que possui. Então, se ele tiver um elétron, perde 1. Se tiver 3, perde os 3. Quem quer ganhar até chegar a 8 elétrons, que é a configuração de um gás nobre. Então, quem tiver 5 quer ganhar 3, quem tiver 6 ganha 2, e quem tiver 7 quer ganhar 1. Então, essa tabela indica isso para nós. Vamos observar o nosso alumínio. A quantidade de elétrons que ele possui é 3. Quando ele tem 3 elétrons, ele quer perder os 3 elétrons. Então, essa é a pretensão nossa, fazer com que o alumínio perca 3 elétrons. Olhando o oxigênio, nós temos que ele tem a quantidade de 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons, segundo essa tabela, ele quer ganhar. Mas quantos ele precisa ganhar? Lembrando, a regra do octeto diz que tem que ter 8 elétrons. Então, se ele tem 6, ele quer ganhar 2. Então, vamos dar continuidade. Separamos e agora sabemos o que cada um desses elementos pretende fazer. Então, temos o alumínio, que ele tem 3 elétrons e a tendência para ele é perder. Então, ele quer perder os 3. Do lado, eu tenho o oxigênio e a tendência dele com 6 elétrons é ganhar. Então, fica bem claro. O alumínio quer perder 3 e o oxigênio quer ganhar 2. Próxima etapa é determinar a fórmula molecular do óxido de alumínio, realizando a ligação entre alumínio e o oxigênio. Para isso, a gente vai usar
o formato de Lewis. Então, Lewis será o formato utilizado para verificar essa ligação. Lewis ele propõe o seguinte: coloca o símbolo do elemento, então aqui o primeiro elemento, o alumínio, e em volta dele nós vamos colocar a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. O alumínio ele possui 3 elétrons, então a gente indica 3 pontinhos aqui. Do lado, eu vou colocar o oxigênio e também indicar quantos elétrons na última camada ele possui. O oxigênio na última camada, a gente viu que ele possui 6. Então, vamos colocar os 6 pontinhos aqui. Então, aqui estão 6 pontinhos dele. Colocou 6 pontinhos? Lembrando, o alumínio quer perder 3 e o oxigênio precisa ganhar 2. Então, nós vamos tentar resolver esse problema. Como faz isso? O alumínio tenta doar um elétron para o oxigênio e aí a gente verifica que o oxigênio de 6 passa a ter 7 quando ganha-se um elétron. Não completou a valência ainda. Então, o alumínio ainda tem mais 2, ele pode doar mais 1 aqui para o oxigênio. O oxigênio passa a ter 8. Então, a configuração para este oxigênio ela está ok. Porém, se eu observo, o alumínio ele ainda tem um elétron disponível. Então, nós vamos tentar resolver isso. Como fazemos? Já que o oxigênio é quem está recebendo esses elétrons, eu posso vir aqui e colocar mais um oxigênio. Se eu coloco mais um oxigênio, eu tenho que lembrar que ele vem com a mesma quantidade de elétrons. Ele vai vir com 6 elétrons. Imagina que você tem uma caixa com esses elementos. Então, eu posso ir lá pegar quantos eu precisar. Então, mais os 6 elétrons dele. A gente coloca aqui em volta e também tenta fazer a distribuição. Então, o alumínio tem um lá sobrando, ele pode vir aqui e fazer essa doação para esse novo oxigênio. Fez uma doação para o oxigênio, o alumínio, se eu reparo, ele completou aqui a valência dele, ele perdeu os 3. Então, se ele perde os 3, ele completa a sua valência. Agora, esse novo oxigênio adicionado, ele tem apenas um elétron a mais e ele precisa de 2. Então, na configuração ele tem 7, falta 1. Quem é doador aqui nesse esquema nosso é o alumínio. Então, o que eu posso fazer? Ir lá na caixa do alumínio, pegar um novo alumínio. Se você pega um novo alumínio, ele também vem com a quantidade de 3 elétrons. E aí, cada bolinha dessa aqui representa um elétron. Vou lá e tento fazer a ligação aqui do alumínio doando um dos seus 3 elétrons para esse oxigênio. E aí eu observo que esse novo oxigênio ele está ok. Então, nós temos o alumínio ok, o primeiro alumínio, os 2 oxigênios ok. Porém, quando eu observo o novo alumínio que foi adicionado, ainda restam 2 elétrons. E eu tenho que resolver esse pequeno problema. A minha forma de perder elétrons é que alguém receba. Nesse caso de ligação, quem está recebendo os elétrons é o oxigênio. Então, vamos fazer com que um novo oxigênio, a gente vai pegar um novo oxigênio, e aí se eu pego um novo oxigênio, lembrando, ele vem com a quantidade de 6 elétrons em volta dele, faltando apenas 2. Colocou um novo oxigênio, a gente tenta aqui, ó, o alumínio doa um elétron, o oxigênio passa a ter 7, o alumínio doa outro elétron e o oxigênio passa a ter 8. Então, esse oxigênio ficou completo. E aí eu olho o alumínio, ele perdeu os 3 também. Então, ele também fica ok. Nós temos aqui a formação da ligação, onde cada um dos elementos está fazendo o que precisa. Se você ficou com dúvida aqui, realmente, a regra do octeto existe para esses elementos? Aí você vai lembrar que sim.
observa lá no diagrama que eles tinham 6 elétrons na última camada. Quando ele pega aqui mais 2, ele passa a ter o total de 8 elétrons. Então, o elemento tem 8 elétrons. A mesma coisa, ou melhor, parecido, ocorre com o alumínio. Ele perde os 3 elétrons dessa camada. E essa deixa de ser a última camada dele, já que não existirá elétron nenhum. Passa a ser a camada de cima. E se eu observo a camada de cima e somo 6 mais 2, eu tenho um total de 8. Então, tanto o alumínio quanto o oxigênio passam a ter 8 elétrons na última camada. Falta aqui estabelecer a ligação entre os dois. Então, vamos representar a fórmula molecular desses dois elementos. O alumínio é o primeiro elemento que a gente utilizou e o segundo elemento foi o oxigênio. Vamos verificar a quantidade de átomos que foram utilizados. O alumínio, nós tivemos que pegar 2. Então, temos um total de 2 átomos de alumínio nessa composição. Observe também o oxigênio. O oxigênio, nós precisamos de 3 deles. Então, se precisamos de 3, a gente vai aqui também na configuração dele e coloca essa quantidade. Então, temos que a fórmula molecular é o Al2O3. Esses números colocados aqui embaixo indicam a quantidade de cada elemento que foi utilizada. Por fim, qual tipo de ligação foi realizada entre alumínio e oxigênio? Observamos que a principal característica dessa ligação é que um dos elementos perdeu elétrons e o outro ganhou. Quando nós temos essa distribuição em que um perde e o outro ganha, nós temos a formação da ligação iônica. Então, a ligação iônica prevê que um dos elementos perde e o outro ganha, com o objetivo de ambos encontrarem equilíbrio, completando a última camada com 8 elétrons. Então, esse foi o nosso resumo de ligação. Se precisar utilizar esse formato, numa atividade, numa prova, e aí por diante. Essa foi a nossa aula de revisão. Bons estudos, continue estudando e até a próxima!